Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje nós estamos fazendo mais um vídeo do nosso mês, do Novembro Negro. Você sabe que eu dei uma pausa na leitura da Bíblia e eu tenho aproveitado para incluir coisas da Bíblia nesse mês, que eu já falei que nós, o povo preto, somos o povo original da Bíblia. O tema de hoje é a Bíblia, não é religião. O tempo todo eu estou tentando falar isso. A Bíblia não é religião. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é Deus pegando a gente pela mão, nos ensinando a viver aqui na terra. Olha aqui como é que ele usou os seus profetas todos para deixar escrito, para nos ensinar a viver, para a gente habitar seguro na terra. Ele disse lá no Levítico 25:18. Deus deixou muito mais do que 10 mandamentos, mas o mais importante de todos é: não terás outros deuses diante de mim. Porque quando a gente tem Deus, a gente não tem as outras coisas. A gente não rouba, a gente não mata, a gente não adultera, porque Deus está nos ensinando. Olha aí outra coisa que ele pediu para Moisés: me farão um santuário e habitarei no meio deles. É isso que Deus quer. Deus quer habitar no nosso meio. Mas como você já sabe, somos filhos de Adão e Eva, desobedientes. Olha aqui essa parábola da vinha que Deus contou lá para o Isaías. Ele plantou uma vinha, ele cercou, limpou das pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, construiu um lagar e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E aí ele pergunta: que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhes tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Olha essa pergunta de Deus. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, da minha herança fizestes uma abominação. E os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Baal é um deus muito antigo, desde o tempo do Nimrod. Baal vai estar dentro da Bíblia toda no Velho Testamento, você vai ver. Agora, olha a dor no coração de Deus com essa pergunta. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Pois a primeira coisa que ele pediu era para ser o único. Porventura envergonham-se de cometer abominação? De maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo que eu vos visitar, tropeçarão, diz o Senhor, e com razão. E olha como o povo sempre foi maligno. Ele disse para perguntar pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andar por ele. E aí eles achariam descanso para a alma, mas eles disseram: não andaremos. Deus também pôs atalaias sobre o povo para dizer: estais atentos à voz da buzina. Mas eles dizem: não escutaremos. E assim irritaram o Deus que nos criou. E ele disse: eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. A Bíblia é a lei de Deus. Isto é a Bíblia. É aprender, guardar e obedecer a lei que Deus deixou para o nosso bem. Olha aqui que Deus está falando para Oséias no capítulo 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Não conseguem entender a lei de Deus. Eles querem ver, eles querem ídolos. Olha só a decepção de Deus. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha aí Deus lembrando para eles desde o Êxodo: protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais. Andaram após deuses estranhos para os servir. Quebrantaram o meu concerto. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição de Deus.
Eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Multiplicaram pecados da sua prata, fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo o seu entendimento. Os homens que sacrificam beijam os bezerros. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Isto lhes ordenei. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aí veio o rei Jeroboão e disse para o povo: esses que são os seus deuses, esses dois bezerrinhos. E o povo, como você já sabe, foi logo atrás dos bezerrinhos de Jeroboão. Já não tinha dado toda aquela canseira para Deus? Mas e por que Deus deu as tribos para o Jeroboão? Vamos saber? Porque Salomão, com quem Deus falou 2 vezes, também não perseverou em seguir ao Senhor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão e disse: rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. E o servo de Salomão era Jeroboão. Jeroboão ficou com as 10 tribos que Deus tirou de Salomão. Mas aí ele ficou com medo e falou no seu coração: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração do povo se tornará seu senhor, a Roboão. Aí ele fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Depois eu encontrei esse rapaz aqui no Instagram. Ele está ensinando como foi que surgiu a religião da matriz africana e o povo briga por ela, sem saber que está sendo usado. Você sabia que a Umbanda não é uma religião de matriz africana? Pois é, ao contrário do que a mídia gosta de divulgar por aí, essa fake news, né? E a turminha progressista, a turminha da esquerda gosta de defender essa narrativa, a Umbanda não tem relação nenhuma com a África, ela tem origem no Brasil e não é de matriz africana. Primeiro porque o nome matriz, a etimologia da palavra matriz, vem do latim mater e significa a origem. A Umbanda foi desenvolvida em território brasileiro, sua origem não é africana. Eles apenas pegaram alguns nomes das religiões africanas, em especial da mitologia iorubá, deturparam seu significado original e criaram uma religião totalmente à parte da África no Brasil. Quem, na verdade, estruturou a Umbanda no Brasil, os próprios umbandistas dizem isso, foi Zélio Fernandino de Moraes, um branco nascido brasileiro, maçom, que desenvolveu as bases da Umbanda e misturou com magia ibérica, europeia e uma série de outros conceitos que não fazem parte das religiosidades africanas. Zélio Fernandino de Moraes, que inclusive incorporou elementos, entidades da cultura brasileira na religião de Umbanda. Além de ter sido criada por um maçom, e os maçons na época eram contrários ao cristianismo e à igreja, por isso ficam sempre desenvolvendo religiões hereges. Além disso, a Umbanda se apropria hoje de investimentos do governo dedicados à Lei Rouanet e patrimônio cultural. Aliás, muitos pontos que são letras cantadas da Umbanda e da Quimbanda são extremamente intolerantes com a religião cristã. Um dos exemplos é o ponto de Exu Serpente, que diz: pisa no pescoço do crente, quem mandou foi Exu Serpente. Pois é, e quando os cristãos vão falar alguma coisa, não podem, porque eles usam a velha retaguarda, a velha retórica da matriz africana. Na época que a Umbanda foi criada no Brasil, a África já era cristã há muito tempo. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês vários vídeos sobre o aumento do racismo em Salvador. Este aqui, por exemplo, 500%. O ano é 2025 e mesmo em um país miscigenado, no estado onde 85% das pessoas se declaram pretas, os casos de racismo ainda são comuns. A ignorância e o preconceito persistem. Você viu alguém fazer algum movimento contra isso? Mas contra isso daqui você viu. Mais um desdobramento da confusão que Cláudia Leite causou após mudar a letra da música
Foi acionado o Ministério Público do Estado da Bahia para que recomendasse que essa mulher não fosse mais contratada. Aí, para fundamentar o pedido, eles citam a Convenção Interamericana contra o Racismo e outras coisas, onde os estados se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir os atos de manifestações de racismo, discriminação racial. Aí, em resposta a esse pedido, fizeram um projeto de lei que já foi aprovado. É um projeto de lei contra a cristofobia. Será que deu para entender agora? Olha aí a deusa que eles estão brigando tanto por ela. Representante africana, pele branca como a neve, cabelo liso até a cintura. Olha aí o que Deus está falando para Oséias no capítulo 7 e 9. Estrangeiros lhe devoraram a força e ele não o sabe. O rapaz não disse ali no vídeo que essa religião foi criada por um brasileiro branco? Somente serás oprimido e roubado todos os dias. Então ele não está tirando dinheiro com a desculpa da religião de matriz africana? O livro dos Juízes inteiro é praticamente uma correria de Deus e os filhos de Belial, que ficam servindo os Baalins, deixam o Senhor, vão atrás de outros deuses, provocam o Senhor a ira. E o Senhor levantava juízes que os livravam das mãos dos roubadores, porém tampouco ouviam os juízes, depressa se desviavam do caminho por onde andaram seus pais. Enquanto o juiz estava vivo, ficava com o rabinho entre as pernas, porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Olha aqui essa chamada de Deus para ajudar. Segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses. E que bonito isso aqui, se as pessoas só tivessem coração inclinado para Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Mas e as outras denominações? Como foi que surgiram? Porque Deus deixou na terra os sacerdotes. Ele escolheu Arão e os seus filhos para os sacerdotes, para administrar um ofício sacerdotal. E que ofício sacerdotal era este? Era fazer os sacrifícios perante o Senhor para expiação do pecado. Acontece que a natureza humana sempre foi assim. Os filhos do Eli queriam abusar do seu poder. Eles tomavam a carne que as pessoas traziam para fazer essa oferta da expiação do pecado. Foi assim que Deus se desencantou com eles. Ele disse, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Por isso é que Jesus também pôde estar lá no templo, e Paulo também. Deus tinha escolhido só os levitas para essa profissão, mas como os filhos de Eli, Deus mudou de ideia. Em seguida, eu vou colocar alguns vídeos que eu encontrei para me ajudar a explicar melhor como foi que a Bíblia se tornou religião. O livro do Gênesis conta que os filhos de Noé se estabeleceram nas planícies de Shinar. Shinar é o nome bíblico da região que foi posteriormente chamada de Babilônia. Hoje é conhecida como o sudeste do Iraque. Deus queria que os filhos de Noé se espalhassem e povoassem a terra. Ao invés disso, desafiadoramente resolveram se unir sob sua própria autoridade. O líder dessa gente era Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Ele queria manter o povo unido sob sua autoridade. A história da Torre de Babel foi criada para nos ensinar uma importante lição. A tolerância de Deus pelo orgulho e rebeldia aos humanos tem limite. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Por isso não era de admirar que os babilônios acreditassem que seu rei reinava como o representante terreno de Deus. Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política num estado totalitário. Esse estado prosseguiu através da história. A idolatria permeava cada faceta da vida do antigo Oriente Próximo. E o problema era que a pessoa comum era praticamente totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. O reino da Judéia deixou de existir. Os judeus se tornaram um povo em exílio. Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as melhores histórias conhecidas da Bíblia.
Quando os 3 amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, envaidecido, os condenou à famosa fornalha ardente. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel outra importante visão. Novamente, ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo Oriente Próximo a partir de seus dias. Daniel 7, 3 e 7. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Então, quando Daniel registrou os animais estranhos em sua visão, no capítulo 7, ele se deu conta que a visão iria ser significativa para a Babilônia. Um anjo explicou a Daniel que as 4 bestas eram os 4 impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. O leão alado significava a própria Babilônia. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza o Império Medo-Persa substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças tem 4 asas e representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano. No vídeo anterior, eu falei que eu ia voltar a falar nesse assunto do 4º animal, que foi na visão do Daniel, nos capítulos 7 e 8, por causa daquela história da raça pura. Lembra que uma raça era considerada impura quando não confessasse ou fosse recém-convertido à fé católica? Olha aí, ele confirmando para mim agora como é que foi entendido a visão do Daniel para o 4º animal. Em seguida, eu vou colocar mais vídeos para você ver como é que faz sentido essa interpretação. Mais uma vez, era importante que você realmente entendesse Nimrod, porque ele é o fundamento da religião neste mundo. Quando você o entende e depois analisa a história, consegue entender como ele se tornou a influência que a religião tem seguido e a qual está ligada. Esta é uma compreensão fundamental que ajudará a conectar muitos pontos à medida que avançamos na história. Mas se você perder a conexão com Nimrod, muitas outras coisas podem não fazer muito sentido. Agora, como Nimrod foi discutido, o principal era entendê-lo e a rebelião que ele promoveu. Mas há uma influência ainda maior a qual ele está vinculado que não pode ser ignorada. E então, ao terminar de falar sobre Nimrod, precisamos entender como ele foi usado para criar nossa religião moderna que conhecemos hoje. Nimrod está no início do paganismo, mas não foi ele quem o promoveu, mas sim a prostituta da Babilônia. A prostituta da Babilônia é um assunto que a maioria das pessoas associa ao Vaticano porque é fácil ver a conexão com ela. Mas a prostituta da Babilônia é muito mais profunda do que o Vaticano. Ela é a criação de toda a religião moderna e, por meio dela, o mundo está embriagado com a prostituição e a idolatria. E eles estão profundamente desconectados da verdade sobre nosso Pai. A prostituta da Babilônia começou tudo e ela deve ser discutida. Então, nesta parte da série, lidaremos com o nascimento do paganismo e entenderemos como a religião foi criada. Vamos começar aqui. O problema que a maioria das pessoas tem neste mundo é a religião. A religião é uma ferramenta de controle que mantém as massas presas a agendas enquanto ainda acreditam que estão servindo ao Deus que amam. E se você voltar ao que foi compartilhado na parte 1 desta série sobre a nova ordem mundial, Satanás quer ser como o Altíssimo. E então ele tem trabalhado agressivamente ao longo dos séculos, levando o mundo à adoração coletiva a ele. E você deve entender que a religião tem estado na frente e no centro de tudo isso. Há uma palavra que vocês devem entender à medida que crescem na compreensão deste mundo: sincretismo. Sincretismo é a ação de combinar ou unir diferentes religiões, culturas ou escolas de pensamento. É isso que é sincretismo. Quando digo sincretismo, estou falando sobre misturar duas crenças diferentes e transformá-las em uma. E se vocês entenderem a nova ordem mundial e seus objetivos, no final, veremos o exemplo definitivo de sincretismo. Quando o mundo inteiro adora um Deus e diz que todas as religiões do mundo adoram o mesmo Deus, todos os muçulmanos, cristãos, judeus, hindus,
Todos dirão que adoram o mesmo Deus e que ele é o mesmo. E eles misturarão seu conceito de Deus em uma crença. Mas eu quero que você pense sobre isso. Isso pode acontecer da noite para o dia? Obviamente não. Acontece com o tempo. O diabo trabalha dentro das mentes das pessoas e lentamente acrescenta e introduz ideias que as levam na direção que ele quer que elas sigam. E é por causa desse conceito de sinretatismo que isso pode acontecer. Quando o cristianismo estava sendo construído, eles fundiram algumas práticas pagãs e as vincularam a algumas ideias dos hebreus. Você saberá que os pagãos em Roma, antes do cristianismo, já celebravam seu filho renascido durante o solstício de inverno. Desta vez, eles apenas fundiram suas crenças. Então, vamos voltar ao período de Nimrod e da Torre de Babel. A religião de mistérios da antiga Babilônia é o início do paganismo. Esse período começa após o grande dilúvio que destruiu o homem. A religião de mistérios foi contada em muitas histórias diferentes ao longo de muitos milênios. Ela consiste em muitos nomes de muitos deuses diferentes que, na verdade, são todos o mesmo Deus. Culturas diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes, mas todos a mesma história, as mesmas figuras e a mesma estrutura. Agora, para esclarecer e explicar nos termos mais simples o que é a religião de mistérios da Babilônia, é simplesmente politeísmo ou paganismo. Você já ouviu isso na escola. O politeísmo é a crença em muitos deuses. No politeísmo, as massas acreditavam em muitos deuses. O verdadeiro conhecimento do objetivo desses deuses era dado apenas a alguns poucos. Essas pessoas eram os sumos sacerdotes que transmitiam as religiões. Eles exigiam sacrifícios aos deuses e eram os únicos capazes de se comunicar com os deuses. Eles detinham o conhecimento secreto que lhes dava poder sobre aqueles que não tinham o conhecimento. Veja, se alguém soubesse sobre o Sol e quando um eclipse ocorreria, poderia parecer que eles poderiam controlá-lo. As pessoas então adorariam e seguiriam esse homem. Essa é uma explicação simples, mas você deve ter entendido. Isso é sobre religião de mistério. Agora, no politeísmo, na maioria das culturas, você verá a mesma estrutura. Um homem que é Deus, uma mulher virgem que era a mãe de Deus e um filho da mãe que foi engravidado do Deus masculino. Há o Deus Pai, a deusa Mãe e o Filho de Deus. E é isso que é o paganismo. Ele sempre segue essa estrutura. E você vê que essa história começou na Mesopotâmia, na antiga Babilônia, com Nimrod, como já vimos em detalhes. Sabemos que em Samaria, sob a liderança de Nimrod, o mundo conspirou contra Javé para construir uma torre que alcançasse o céu e desafiasse Javé. Eles queriam ascender ao céu para derrotar Javé. Todos falavam a mesma língua e decidiram que, em vez de se afastarem uns dos outros, poderiam construir um reino para seu próprio domínio e desafiar Javé. De qualquer forma, sabemos que Javé desceu e confundiu as línguas, uma coisa simples que pôs fim à rebelião deles, sem precisar causar nenhum dano a eles. Em algum momento Nimrod foi morto por Esaú e é nesse momento que tudo muda. Então é nesse ponto que devemos ser apresentados a Semiramis, cujo nome na língua samiana é Samur-Amati. Não há muitos livros de história sobre essa figura, seamos, mas ela é mencionada. Por exemplo, se lermos os livros do historiador da Igreja Eusébio, em sua obra de crônicas, ele escreve sobre Semiramis sendo esposa de Ninas, que sabemos ser outro nome para Nimrod. Entenda o desafio de todo esse assunto. Uma das coisas mais difíceis de fazer ao lidar com isso é passar por todas as diferentes lendas de diferentes culturas, o que eles chamam de mitologia. É muito difícil fazer isso porque, à medida que você passa dos séculos, os nomes mudam, os elementos da história mudam. É como aquele experimento em que você começa uma mensagem e eles continuam passando adiante, e a mensagem muda no final. As diferentes culturas mudam diferentes elementos dessas mitologias. Mas se você entender o começo e a história, verá que a estrutura permanece sempre a mesma. E a influência avassaladora que você encontra e nota é esta: a mãe e o filho, a Madonna. Este é o grande objeto de adoração. E se você seguir esse simbolismo, poderá rastreá-lo até a Samaria pós-dilúvio, após a Torre de Babel. Esta mãe e o filho que você está vendo aqui. Então, vamos falar sobre isso. Entenda que Nimrod foi morto e Samos, que era esposa de Nimrod, também disse que ela era sua mãe. Mas agora que Nimrod morreu, para que ela permanecesse no poder, ela criou a religião que está no mundo até hoje. Enquanto estava vivo, Nimrod era considerado um herói. Então, ela decidiu que, em sua morte, ele seria adorado como um deus. Ele seria a semente prometida da mulher. Você se lembra disso? Lembre-se de que eu lhe disse para se apegar a isso. Por favor, lembre-se da profecia de Gênesis 3:15 da manhã. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre sua semente e a semente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Veja, os antigos estavam muito cientes dessa profecia e presumiam que estavam do lado contra a serpente. Então, eles estavam esperando que aquele que viesse da semente da mulher tivesse seu calcanhar ferido. E então, se você quiser desafiar isso ou entender mais profundamente, você esperaria que nas culturas pagãs, se eles pensassem que sua semente era a semente da mulher, então eles esperariam que a semente da mulher seria aquela que feriria a cabeça da serpente. Então eles esperariam que o filho da mulher estivesse ferindo a cabeça da serpente. E se você apenas voltar e olhar para muitos dos artefatos pagãos, dificilmente haverá um povo ou cultura que não representasse esse pensamento. Como os gregos, quando eles representam seu deus Apolo, você o encontrará matando a serpente Piton. Ou Hércules estrangulando serpentes quando ainda estava em seu berço. Ou o adversário do deus egípcio Horus é frequentemente representado sob a forma de uma cobra cuja cabeça é vista perfurando com uma lança. Ou mesmo na Índia, onde a serpente Kálya é morta por Vishnu e o avatar de Krishna. Ou na mitologia nórdica vemos Thor destruindo a grande serpente. Ou novamente na Grécia vemos Aquiles, o único filho de uma deusa, imparável, exceto pelo calcanhar, e ele foi morto por uma flecha no calcanhar. Toda essa simbologia remonta à profecia original das Escrituras em Gênesis 3:15 da manhã. E é por isso que eu disse que era importante na parte 3. Este é Satanás reivindicando a profecia. Lembre-se de que essa profecia era toda sobre ele. E então, como ele faz com a maioria das narrativas no mundo, ele conta sua história ao mundo primeiro e faz o mundo acreditar nela. É por isso que todas essas culturas pagãs têm as mesmas imagens. Elas estão seguindo sua narrativa. Certo? Então, nós entendemos isso. Agora, Nimrod estava morto. Seamos fez com que ele fosse deificado. E a partir disto, a religião dos mistérios nasceu. Entenda que durante a vida de Nimrod, sua rebelião na feitiçaria era aberta e pública. Sua maldade era bem comentada. E por causa dessa crença na magia e feitiçaria, os samurais foram capazes de criar a adoração de Nimrod como o deus do sol e alegaram que Nimrod ascendeu ao sol, e ele então cumpriria a profecia por meio dela. Lembre-se, ele era um bruxo poderoso, e então, para manter o poder, ela fez seus seguidores acreditarem que seu filho seria o salvador que derrotaria a serpente. A realidade é que era realmente a serpente que eles estariam adorando. Ela alegou que foi fecundada pelos testamentos do filho do deus Sol Nimrod, e isso a fez conceber. Ele agora deveria ser adorado como Baal, o deus Sol. Ela se tornou uma deusa alegando que foi divinamente criada. Ela era de fato a deusa da lua. Ela os fez acreditar que desceu da lua para a terra em um ovo lunar gigante que caiu no rio Eufrates. A rainha da Babilônia, também conhecida como Madonna, rainha do céu ou Samuramus, tornou-se conhecida como a deusa da lua Ishtar, que pode ser pronunciada Páscoa, e seu ovo lunar ficou conhecido como ovo de Ishtar. O nome do filho era Tamuz e ele agora era filho de Deus. Ele era um deus do sol renascido e nasceu no solstício de inverno. É aqui que você obtém o retrato da Madonna, onde você vê a mãe e o filho. Isso é paganismo e começa bem aqui. Mais tarde, Tamuz foi morto por um porco selvagem. Os samurais, agora Ishtar, disseram que ascenderam ao sol como seu pai e agora eles estão em união. Depois de Nimrod, os samaritanos continuaram com sua adoração e sacrifícios, mas mudaram sua abordagem, e o que antes era feito abertamente agora seria feito em segredo. Todas as práticas derivadas da feitiçaria feita por Nimrod, decorrentes da canalização de espíritos, agora seriam feitas no escuro e se tornariam um mistério, daí as religiões de mistério. E a verdade só é completamente revelada aos dignos. Este era o sumo sacerdote e as sacerdotisas. E agora esses seguidores estariam seguindo uma crença que é sobre adoração aos mortos, que é o que irritou Yahweh quando seu povo começou a seguir isso, como mostra o Salmo capítulo 106. Portanto, ele levantou a mão em um juramento contra eles para destruí-los no deserto, para destruir seus descendentes entre as nações e dispersá-los nas terras. Eles também se juntaram a Baal por e comeram sacrifícios feitos aos mortos. Assim, eles o provocaram a ira com suas ações e a praga irrompeu entre eles. Salmo capítulo 106, 26, 29. Com base na história de Nimrod, a religião de mistério foi criada. Essa religião se espalhou entre os diferentes impérios antigos da Babilônia, Egito, Pérsia, Grécia, a próxima Babilônia e Roma.
Isso é o que é paganismo. A definição mais pura disso. Paganismo é a coleção de todas as crenças politeístas centradas em torno de uma crença central. As histórias podem mudar, o nome dos deuses pode mudar, mas sempre há 3 figuras centrais e uma estrutura bem específica. Eles são o Deus Pai, que é o Deus Sol, a deusa Mãe, que é a deusa Lua, o Filho de Deus, que é um Deus Filho, renascido. Dependendo da nação ou cultura de origem, eles tinham nomes diferentes, mas todos seguiam a mesma estrutura. Deus Pai, Deusa Mãe, Filho de Deus. Este gráfico ilustra a adoração a deuses e deusas dos pagãos de diferentes culturas, impérios e religiões. Existem muitos nomes e histórias diferentes dependendo da nação, região ou cultura, mas isso deve lhe dar um exemplo forte o suficiente do que é. Na Babilônia, o deus Sol era Nimrod. A deusa Lua era Seames, filho do deus Tamuz. No Egito, o deus Sol era Ra. A deusa Lua era Ísis. O filho de Deus era Horus. Na Grécia, o deus Sol era Zeus. A deusa Lua era Ártemis. O filho de Deus era Adonis. Em Roma, o deus Sol era Júpiter. A deusa Lua era Diana. O filho de Deus era Apolo. Na cultura nórdica, os vikings, a deusa do Sol Odin, a deusa da Lua era Joro. O filho de Deus é Thor. E no catolicismo romano, o deus Sol é Deus, a deusa da Lua é a Virgem Maria, e o Filho de Deus é Jesus. Nada disso tem a ver com nosso Pai de forma alguma, nada a ver com ele ou seu verdadeiro plano. O diabo, como faz com tudo mais, se adianta a narrativa para enganar as nações. E é exatamente isso que você está vendo. Nada disso deve ser confundido com a história de Yahusha. Novamente, esta é a tentativa de Satanás de controlar a narrativa e ser a solução para que as pessoas o sigam. E se você olhar para o que os pagãos acreditam, você pode ver a evidência disso. É por isso que a doutrina da Trindade existe, porque não importa o que aconteça, ela coloca nosso Pai em alguma forma pagã da qual ele não deveria fazer parte. E garante que ninguém realmente conheça nosso Pai Yahweh. Todos conhecem Jesus, mas não têm a mínima ideia sobre nosso Pai Yahweh e sua vontade. O ponto principal é que, embora Satanás tenha criado estrategicamente o mesmo tipo de história com a fé dos hebreus, existem diferenças significativas. Pessoas que não entendem completamente os fatos geralmente os colocam todos juntos. Mas não podemos fazer isso. A Igreja Católica Romana é de fato pagã e eles combinam sua crença com o rótulo de cristianismo. Acredito que seja impossível não ver a conexão de todas as histórias desses deuses e deusas. A distinção mais fácil que você encontrará ao identificar adoradores pagãos é se eles adoram tanto o Deus Pai quanto a Deus Mãe. Se houver um Deus masculino e um feminino em seu sistema de crenças, então eles são pagãos. E essa era e é a crença predominante no mundo desde os tempos antigos. É nisso que a religião foi fundada, os deuses. Havia muitos outros deuses, mas sempre houve uma hierarquia, e essa estrutura de Deus estava no topo. Toda essa crença só foi desafiada pelos israelitas que alegavam estar em comunicação com o povo escolhido pelo único Deus verdadeiro, Javé. Naquela época, era a batalha do monoteísmo contra o politeísmo. Nimrod, Seames e Tamuz foram imortalizados e adorados. Seus nomes variam de acordo com a cultura, mas o ponto subjacente da história é muito claro. E hoje, como Satanás está levando o mundo a adorar a si mesmo, ele criou sua própria forma de monoteísmo. Mas tudo isso leva de volta à mesma história pagã, porque você verá que tudo está ligado a isso. Após a morte de Nimrod e o nascimento de Tamuz, Samuramus, agora a viúva de Nimrod, mãe de Tamuz, passou a ser representada como a deusa pagã da fertilidade. É importante saber que o festival pagão original da Páscoa era uma orgia sexual que celebrava o retorno da vida por meio da fertilidade de Semiramis, também conhecida como a concepção de Tamuz por Ishtar. Os adoradores da antiga religião babilônica celebravam a concepção, não o nascimento, mas a concepção de Tamuz no primeiro domingo após a lua cheia que se seguia ao equinócio da primavera. Eles comemoravam assando bolos para Ishtar, embriagando-se, participando de orgias sexuais e prostituição no templo de Ishtar. As mulheres eram obrigadas a celebrar a concepção de Tamuz deitando-se no templo e fazendo sexo com quem entrasse. Bebês eram sacrificados em homenagem a esses deuses pagãos, e o sangue era consumido pelos adoradores. E é isso que os cristãos celebram hoje como Páscoa. Ao ler a Bíblia, você verá muitas menções a essa deusa mãe, como em Juízes 10 para 6 e 7. Ele diz: então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Javé e serviram aos Baalins e aos Aceritas, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E abandonaram Javé e não o serviram. Por isso a ira de Javé se acendeu contra Israel.
e ele os vendeu nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. Juízes 10 para 6 e 7. Você vê por que Javé se irou contra seu povo? Eles estavam servindo aos Baalins e às Asteritas. Entenda que é plural porque eram esses deuses pagãos dessas outras tribos. Os Baalins e as Asteritas estão dizendo Deus Pai e Deus a Mãe. Isso é paganismo. Mas há outras referências a Deus a Mãe e Asteritas. Vou mostrar mais algumas. Vocês não veem o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam bolos para a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Será que eles me provocam a ira? Diz o Senhor. Não é verdade que eles mesmos se provocam para a vergonha de si mesmos? Jeremias 7 a 19. Eles estavam fazendo bolos para a rainha dos céus, Simas. É ela de novo. E ela abriu caminho até o catolicismo romano. Nos catecismos da Igreja Católica, há muitos escritos diferentes sobre Maria, mas é importante entender onde eles a colocam. Podemos ir ao Catecismo 966, que diz: finalmente, a Virgem Imaculada preservada livre de toda mancha do pecado original. Quando o curso de sua vida terrena foi concluído, foi elevada em corpo e alma à glória celeste e exaltada pelo Senhor como rainha sobre todas as coisas, para que ela pudesse ser mais plenamente conforme a seu Filho, o Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Bem-aventurada Virgem é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição de outros cristãos. Ao dar à luz, você manteve sua virgindade. Em sua missão, você não deixou o mundo, ó Mãe de Deus, mas foi unida à fonte da vida. Você concebeu o Deus vivo e por suas orações livrará nossas almas da morte. Você notou como eles casualmente a chamam de Rainha do Céu? Diz que foi elevada em corpo e alma à glória celeste e exaltada pelo Senhor como Rainha sobre todas as coisas. Ela é a Rainha do Céu. É de Maria que eles estão falando. Rainha do Céu é na verdade um epíteto ou pelo nome de Maria. Você tem que realmente ver como o diabo é astuto. Ele introduziu as mesmas religiões pagãs dos antigos mundos, as religiões de mistério, mas ele associou Jesus a elas. Então, como as pessoas ouvem Jesus, elas não questionam realmente o que estão fazendo. Também vemos a adoração a Tamuz, seu falso filho de Deus. Também está nas Escrituras. Quando a notícia da morte acidental de Tamuz chegou a todos em Samaria, Cirames ordenou 40 dias de jejum e choro por Tamuz. Este período de tempo durante a primavera é todo sobre adoração pagã. E este jejum de 40 dias remonta a esta prática de chorar por Tamuz, que leva até a ressurreição de seu Messias, razão pela qual o cálculo da Páscoa não tem nada a ver com as Escrituras. A festa de Tamuz era geralmente celebrada em junho, também chamado de mês de Tamuz. A quaresma era realizada 40 dias antes da festa celebrada por choro e alegria alternados. É por isso que quaresma significa primavera. Ocorria da primavera até o início do verão. Novamente, isso era uma grande abominação para Yahweh. Mas quando eles criaram o cristianismo, eles adotaram essa prática pagã, que é o que as pessoas chamam de quaresma, para trazer os pagãos e ajustá-los ao cristianismo. Roma praticava o sinretatismo, que novamente é a ação de combinar ou unir diferentes religiões, culturas ou escolas de pensamento. Eles usam o sinretatismo para trazer os pagãos e ajustá-los ao cristianismo. Então, novamente, nos tempos antigos, as pessoas choravam por Tamuz como parte de um ritual pagão para lamentar sua morte. Sabemos que os pagãos celebravam dessa forma antes do cristianismo. Existem várias conexões pagãs, mas não precisamos nos aprofundar muito porque as escrituras falam disso quando Yahweh mostra a Ezequiel porque ele está tão bravo com seu povo. Ele diz: então ele me disse: filho do homem, você viu o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um no quarto dos seus ídolos, pois dizem que Yahweh não nos vê. E Yahweh abandonou a terra. E ele me disse: volte-se e verá abominações maiores do que as que eles estão fazendo. Então ele me levou até a porta do portão norte da casa do Senhor. E, para meu espanto, vi mulheres sentadas ali, chorando por Tamuz. Então ele me disse: viste isto, ó filho do homem? Volte-se e verás abominações maiores do que estas. Isto é Ezequiel 8 e 12 da manhã menos 15. Tamuz era um filho renascido dos pagãos. E havia uma prática de chorar por Tamuz até sua ressurreição. Até os israelitas faziam isso. E isso enfurecia Yahweh. Isso já era feito pelos pagãos muito antes da vinda de Yahusha. E é por isso que vemos Israel sendo castigado por isso. Agora, com todos esses deuses do sol e deusas da lua,
Outra semelhança é que todos eles nasceram do mesmo Pai. O Pai é o Deus Supremo. Ele contou a mentira de que é o Criador e portador da luz do conhecimento. Ele é o Deus Pai. Como mencionado anteriormente, esta é a principal conexão que a maioria das pessoas não faz. É que todos esses nomes se referem, na verdade, a um Deus. Satanás, Lúcifer, Baal. Ele tem muitos nomes diferentes e muitas culturas diferentes. As pessoas adoram dizer que nosso Pai tem muitos nomes diferentes. Não, esse é Satanás. Na Babilônia, ele era Baal. No Egito, ele era Ra. Na Grécia, ele era Zeus. Em Roma, ele era Júpiter. No hinduísmo, ele era Brahma. Em Israel, ele era Moloque. Satanás tem qualidades masculinas e femininas. É isso que você vê no Baphomet. Mas o Altíssimo não é descrito assim. Essa crença pagã é toda direcionada a um objetivo. Era um objetivo que Nimrod tinha desde o início, quando estabeleceu seu império. O objetivo final é a rebelião contra Yahweh. Para derrotar o Altíssimo e fazer o mundo adorar Baal como o Deus Pai, a deusa mãe Ishtar terá novamente um nascimento virginal de Baal, dando à luz seu salvador, Baal renascido. Isso trará seu governo e domínio novamente na terra. É isso que o mundo está realmente esperando com o anticristo. É a mesma história repetidamente. Independentemente do nome do Deus, da história e da profecia, são todos iguais. Este é o objetivo final e o principal engano de Satanás. Isso é paganismo. E agora você tem uma base para um entendimento e conexões mais fortes. Você deve entender que Satanás é o mestre enganador. É assim que ele unirá o mundo para adorá-lo. Eles já estão fazendo isso agora. Eles têm feito isso em seu nome por meio do silêncio e do segredo por milhares de anos. Ele criou muitos deuses e crenças centrados nele que as pessoas ao redor do mundo aceitam na adoração. As pessoas gostam de voltar aos dias antigos e se referir à espiritualidade. Mas o que eles não reconhecem é que todas essas crenças giram em torno de Satanás. Não importa qual Deus eles escolham. Porque se não for a crença verdadeira em Yahusha, nosso Messias, isso levará todos a Satanás. Se esse for o plano mestre desse grande engano, dessa forte ilusão. Como eu disse, havia apenas um desafio ao sistema e à estrutura. Havia apenas uma linhagem de pessoas, uma nação que dizia haver apenas um Deus verdadeiro e que também não havia natureza feminina nele. Ele era o Altíssimo e eles tinham uma aliança com ele, Yahweh. Essa nação era da linhagem de Sem e essa era a israelita, as 12 tribos de Jacó. Sem eles, não haveria diferença na história da religião. Este é o nascimento do paganismo. E o que você verá mais tarde na história é que foi assim que Satanás começou. Mas depois que Yahusha veio e realmente ressuscitou dos mortos, Satanás se adaptou e usou sua religião falsa e fundiu pagãos para se misturarem a essa fé hebraica. E é isso que é o sinretatismo. A fé dos hebreus foi fundida com a dos pagãos e é o que é amplamente conhecido hoje por meio do cristianismo. E então este é o principal entendimento que você deve entender à medida que avançamos, porque depois disso nosso Pai estabelece sua verdadeira aliança e a verdadeira maneira como ele cumprirá. Gênesis 3:15 da manhã, e isso foi por meio de Abraão. Então o quarto reino está aí, aquele que tinha dentes de ferro, unhas de metal, ia devorar toda a terra, pisar aos pés e fazê-la em pedaços. Olha aqui o que diz no 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Quanto a isso, eu volto a falar no próximo vídeo, porque hoje ia ficar muito longo, tem ainda muita coisa. Por isso que eu vou dividir esse vídeo, explicando que a Bíblia não é religião, em pelo menos 2 vídeos, para você ver quanta coisa a gente tem que aprender. Pois você não viu o poder do diabo nesse último vídeo? Você não viu desde o primeiro vídeo há quanto tempo Nimrod está aí, atuando no mundo? Você viu também na história das Semiramis como é fácil enganar quem não questiona?